Bom, primeiro eu quero te agradecer, Landim. Obrigado. Você sempre com a gente aí, super atencioso. Às vezes na boa, na ruim, você nunca nos deixa na mão. Isso é muito legal, quero te agradecer por isso. Ô, Landim, a gente está vendo aqui, estamos no programa mais de uma hora discutindo, e gerou uma revolta muito grande aqui, você deve estar acompanhando nas redes sociais. Os torcedores do Flamengo estão muito revoltados com essa cobrança de R$10 por jogo contra o Volta Redonda. Falando que não é o valor, é o momento, não era para isso, que a torcida comprou uma briga junto com a diretoria, se sentem traídos. Por que, Rolandinho? Então a gente queria ouvir de você por que essa cobrança dos R$10 e como é que você está vendo aí essa revolta de grande parte da torcida do Flamengo nas redes sociais? Veja, assim, as pessoas primeiro, eu queria explicar o seguinte, que as pessoas às vezes veem assim, TV aberta e veem assim que alguma coisa, o produto chega na casa das pessoas e sem pagar, mas na verdade elas têm que entender que sempre alguém está pagando, né? Na TV aberta quem paga é o patrocinador, né? O Flamengo, ele tentou... Bom, primeira coisa para explicar é o seguinte, alguns dias atrás a gente tinha inclusive uma discussão de uma liminar, né? A gente conseguiu passar o primeiro jogo, mas ainda estava... foi feita uma apelação para o tribunal, a gente ainda estava em discussão, a gente nem sabia se ia conseguir passar esse jogo ou não. A gente sabe da dificuldade que é sempre, por exemplo, comercializar uma partida de futebol. Existe uma dificuldade muito grande, até eu imagino, de você fazer isso com a TV aberta, que já tem uma programação, né? Você não vai mudar a sua grade de programação facilmente para poder incluir uma partida. Quer dizer, essa é uma coisa que é boa de ser feita e com prazo, né? Com as cadeias de TV para a gente poder negociar. Não foi o caso. E até também pelo fato de que você precisa, mesmo com essas empresas, que elas busquem patrocínios. O prazo era curto. Havia ainda discussão jurídica sobre se haveria a possibilidade ou não da gente poder estar praticando isso, o que acabou inviabilizando a discussão da TV aberta tradicional, né? Então a gente nos restava, vamos dizer assim, a gente utilizar a plataforma da Flá TV e utilizar uma outra plataforma, quer dizer, na verdade o jogo vai ser produzido pela Flá TV. A gente vai utilizar uma outra plataforma para chegar até o telespectador, né? Aliás, o espectador, na verdade, que vai ver através de um outro tipo de plataforma. Bom, assim, a gente teve, e a gente quer falar aqui em primeiro lugar o seguinte, bom, essa solução adotada, o nosso sócio-torcedor, com quem a gente volta a agradecer, porque está mantendo, vamos dizer assim, apoio ao Flamengo durante mesmo esse período da pandemia, que é um período difícil, ele não vai ter que pagar. Ele já vem pagando o Flamengo, não teria sentido nenhum fazer com que o nosso sócio-torcedor que está contribuindo para o clube viesse a pagar nesse momento. Então, ele ficou de fora. A gente agradece muito quem participou da última transmissão da Flá TV ao vivo, que na verdade fez pagamentos e ajudaram o clube lá. Mas, falando francamente, o Benja, o valor arrecadado total acabou sendo um valor pequeno, relativamente pequeno, para o valor que a gente entende que tem a transmissão. Então, o Flamengo tem esse outro lado histórico, que você fala aí do pagamento de R$10, de tudo isso, que eu já escutei, vi lá nas redes, falando do momento, mas o momento é difícil para todo mundo, é difícil para o Flamengo também. O Flamengo está lá tendo que pagar os seus jogadores, o Flamengo está tendo que honrar os seus compromissos, tudo isso, e as suas receitas extremamente reduzidas e sem público no estádio, com uma série de impactos econômicos também no seu orçamento, né? Então, esse também foi um outro aspecto importante. Agora, eu queria reforçar esses aspectos assim. Isso sempre foi pago, tá? Por alguém. Mesmo na TV aberta, isso é pago pelo patrocinador. E eu quero lembrar as pessoas, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui o exemplo do Campeonato Brasileiro, né? Talvez a gente tenha tido o ano passado
talvez 25% dos jogos chegando em TV aberta para os jogadores. E a Rede Globo, ela deixava claro, sempre passando, vamos dizer assim, a grande maioria dos jogos em TV paga, em pay-per-view, para que ela forçasse, de certa forma, que o torcedor rubro-negro ficasse pagando a mensalidade dele ali, né? E é algo em torno de R$90. Então, se você falasse que você tivesse 8 jogos por mês, que seria quarta, domingo, que você viesse a ter isso, a gente está falando ainda de um valor médio por jogo, que não é uma semifinal de campeonato, superior a esse valor que a gente está cobrando. Que, na verdade, é 1/4 para um lar, tá certo? Onde mais de uma pessoa pode ver, do preço mais barato de um jogo com presença física no estádio, né? Então é um valor, acho que bastante acessível, um valor de R$10 em troca de um produto que é uma semifinal de campeonato para a gente ter para os nossos jogadores. A gente precisa arrecadar, na verdade, Benja, para poder manter o nosso time. Não é fácil você ter um plantel com Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e todos os jogadores que a gente tem e que a gente tem uma folha para pagar se a gente não tiver receita. Isso é muito importante deixar claro para as pessoas. Agora, só falando de novo em relação ao preço, se você fala no pay-per-view, como eu falei, era R$90 por mês, ou se você quiser comprar isoladamente um jogo, eu não sei exatamente quanto mas é praticamente o preço do mês inteiro. E a gente está fazendo aspas, pay-per-view por R$10, por um preço inferior, muito inferior ao preço médio do pay-per-view normal. Levando em consideração tudo isso que já foi levado em consideração. Agora, a gente sabe que sempre tem uma reação, que é uma reação natural quando se cobra qualquer coisa, né? Mas, infelizmente, o clube precisa viver de receita. É isso. Ô, Landim, todo mundo aqui no programa, todo mundo aqui está cheio de dúvida, quer falar com você. Ô, Fábio Sormani, está aí o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, ao vivo com a gente aí, para responder todas as dúvidas aí, todo mundo aí, Sormani. Tudo bem, presidente? Boa tarde, é um prazer falar com o senhor uma vez mais e a gente agradece novamente a sua atenção conosco. É muito bacana isso. Na verdade, não é só com a gente, né? A atenção é maior com o torcedor do Flamengo. A gente só é o elo, né? A ponte entre o Flamengo e a sua imensa torcida. Eu queria fazer 2 perguntas para o senhor. Não sei se vale a pena fazer 2 perguntas, porque os outros também querem fazer perguntas. Qual é a estimativa de arrecadação do Flamengo? 1, cobrando esses R$10. 2, o senhor falou a respeito dos jogos do pay-per-view. O pay-per-view, quando o cara paga R$80 por mês, ele paga pelo campeonato inteiro. Ele não paga só por um jogo de um time. Ele paga o campeonato inteiro. Então, se o Flamengo, que é o nosso objeto de discussão, jogar no sábado, no domingo ele tem a oportunidade de assistir um jogo, sei lá, do Vasco, do Corinthians, do Grêmio, do Internacional. Ele paga por tudo isso. E outra coisa, ele paga e a imagem chega para ele pelo cabo ou pelo satélite, em HD, coisa que é ótima, perfeito. E essas plataformas que o Flamengo está usando nesse momento, o Flamengo não tem a garantia de que esses jogos vão chegar em qualidade para o torcedor. Eu, por exemplo, o jogo do Boa Vista, no meio de semana, eu estava assistindo aqui pelo meu computador. O som, né, o áudio do locutor chegava antes da imagem. Então era um problema, porque eu já sabia o que tinha acontecido, mas eu não estava vendo. Então, você tem todos esses problemas. Eu acho que não dá para comparar essa plataforma do Flamengo, sei lá, o YouTube ou uma outra plataforma, com o pay-per-view. Agora, eu concordo com o senhor. O preço do pay-per-view é alto. Concordo com o senhor. O preço é alto. Acho que deveria ser uma briga dos times com a emissora que detém esses direitos para baixar isso daí. Eu não sei se é possível isso. Então, ficam essas 2 perguntas. Qual a estimativa do Flamengo e essa questão aí do pay-per-view e os R$10? Ótimas perguntas, Sormani, obrigado. A primeira é o seguinte, a gente está testando, tudo isso é muito novo para nós, sabe, Sormani? E essas são oportunidades que a gente está
fazendo, para até conhecer um pouco mais, vamos dizer assim, as diversas opções que a gente tem de precificar o nosso produto. A gente teve, com a volta praticamente da transmissão no último jogo, a oportunidade de fazer isso em TV aberta, quer dizer, aberta aspas, né, em streaming, mas abrindo para todo mundo. A gente viu quanto é que seria, vamos dizer assim, a capacidade que a gente teria de patrocínio, quanto é que a gente conseguiria pegar nisso. Claro que prejudicado por aqueles aspectos que eu já falei, né? O fato da gente ter tido muito pouco tempo para poder precificar e tentar buscar patrocinadores para isso e tudo. Mas tivemos uma receita e agora a gente está testando um outro caminho, né? Que é um caminho onde a gente está vendendo por um valor e a gente não tem ainda a segurança para afirmar que a gente vai ter maior, qual o valor que a gente vai ter nessa receita. Tem uma expectativa, mas eu prefiro não dividir com vocês aqui, é uma estimativa muito por alto e com muita insegurança envolvida. Porque esse é um produto novo que a gente está testando e está desenvolvendo. Mas a expectativa que a gente tem, sinceramente falando, é que ela vai ser muito maior do que a arrecadação que a gente teve no último jogo. E voltando aqui a agradecer, quer dizer, todas as pessoas que fizeram doações, que foi disparado, vamos dizer assim, a maior receita que o Flamengo teve foi de doações de pessoas que voluntariamente resolveram contribuir com o clube, tá certo? Então, é isso. Com relação ao problema da qualidade, eu concordo com você, é diferente, mas assim, eu acho que é uma qualidade bastante razoável e o preço está bem menor. Agora, com relação àquele fato do pay-per-view você assistir outros jogos, Sormani, sinceramente, assim, eu não sei o caso dos outros torcedores, mas eu vejo mesmo é jogo do Flamengo. Meu foco aqui é jogo do Flamengo. E eu acho que a grande maioria dos torcedores do Flamengo compra por causa do jogo do Flamengo. Eventualmente ele pode ver, assim, outro. Como o corintiano vai comprar por causa do jogo do Corinthians, entendeu? E tal. Mas eu acho que a principal demanda está focada no seu clube de coração, na minha percepção. Então você tem razão, ele tem a opção de poder ver outros jogos também.